Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hã? Não ouvi. Vou dar um bom dia para os meninos. Meninos, bom dia! E as meninas também. Bom dia! Agora um bom dia bem alto para vocês despertarem. Bom dia! Eu sou Tia Rose e vocês são muito bem-vindos aqui no nosso canal. A partir de agora nós vamos aprender sobre a Bíblia. Vocês sabem o que é a Bíblia? É um livro muito especial, não é qualquer livro. A Bíblia, olha aqui a minha, ó. A Bíblia é a palavra de Deus. Através dela nós conhecemos quem é Deus, nós conhecemos as suas promessas para as nossas vidas e um monte de coisa importante que a partir de agora a gente vai aprender, tá? Para começar a nossa aula, nós fazemos sempre muito bem, uma oração. Então vamos falar com Deus nesse momento. Feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor Jesus, nós somos muito agradecidos porque mais uma vez o Senhor nos guardou e nos protegeu durante a noite e nos presenteou com esse dia abençoado. Ó Deus, nós te louvamos porque Tu és bom e a Sua bondade nos cerca em todos os momentos. Te agradecemos por tudo que o Senhor é para nós. Muito obrigada mesmo, Jesus. Nesse momento estudaremos mais um pouquinho da Sua palavra. Fique conosco, fale aos nossos corações. Não deixa, Jesus, que a gente se distraia com as outras coisas. Não deixa, Jesus, que a gente perca a atenção, mas que o nosso coração possa estar totalmente voltado para o Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Abre o zoião. Vamos lá? Como vocês já sabem, em toda lição nós temos um versículo para memorizar. O nosso novo versículo é esse aqui, ó. Vou abrir para vocês verem, tá bom? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13, 31. Tá vendo? Vamos de novo? Vamos lá? Facinho, hein, crianças? Fácil de aprender esse, hein? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, a Bíblia, tá vendo? Não passarão. Marcos 13, 31. Mas o que significa isso? Isso significa, crianças, que o tempo pode passar, ó. As coisas podem mudar. Pessoas podem nascer e morrer, mas a palavra de Deus é a mesma, ela dura para sempre. Olha quanto tempo que ela foi escrita, há muito tempo, é sobre isso que nós vamos estudar daqui para frente. Mas tem muito tempo, muitos anos atrás. Ó, veio Noé e o dilúvio e a palavra de Deus continua, mas Noé e o dilúvio já passou, não foi? Veio o José, a praga do Egito, Moisés, que a gente estudou nas últimas aulas, mas a palavra de Deus continua. A Bíblia, né, que é a palavra de Deus. Veio Davi, que derrotou Golias, que foi um grande rei. Cadê Davi? Davi passou, Golias morreu com a pedrada na cabeça e a palavra de Deus ficou. A palavra de Deus, ela é eterna, crianças. Ela serve para ontem. Jesus é o mesmo, né? Ontem é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Ele sempre será, sempre. Por isso, é muito importante nós obedecermos a palavra de Deus, porque aquilo que Deus fala, Ele faz. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir.
E se Ele mandou, é preciso obedecer. Porque Deus não é igual eu e você, não, que fala e esquece das coisas. Esqueci disso. E muito menos mente. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então precisamos fazer um esforço enorme para sermos obedientes à sua palavra e os seus mandamentos, porque senão teremos grandes problemas, ficaremos em apuros. Por falar nisso, existem duas pessoas que passaram um aperto porque não obedeceram ao mandamento de Deus. Vocês querem saber quem são? Então vem comigo. Adão e Eva moravam em um lindo jardim chamado Éden. Depois que Deus criou o mundo, naqueles 6 dias e fez Adão e Eva, Ele deu para Adão de presente um jardim. E eles viviam lá, felizes da vida. Eles viviam no jardim livremente, podiam comer de todas as frutas que tinham naquele lugar e tinha muita fruta, muita árvore, muita coisa para comer e para fazer. Naquele jardim tinha até uma árvore da vida, onde eles podiam comer à vontade. E assim eles nunca morreriam, porque estavam sempre se alimentando da árvore da vida. Olha só que legal, um lugar assim fantástico. E eles estavam lá, vivendo felizes naquele jardim. Naquele jardim também existia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore, Deus disse o seguinte: não come, vocês não podem, vocês podem comer de todas as outras árvores, mas dessa árvore não, porque o dia que vocês comerem, com certeza vocês vão morrer. Deus deu uma ordem para eles e ainda os avisou sobre o que iria acontecer caso eles desobedecessem essa ordem. Mas um belo dia, Eva estava passeando pelo jardim, talvez colhendo frutas e flores, essas coisas, e se aproximou da árvore do bem e do mal. Foi aí que ela viu uma serpente. Ou foi a serpente que viu a Eva? Ou a Eva que viu a serpente? Ou foi a serpente que viu a Eva? A serpente não era nada boazinha. Na verdade, Satanás, que é o inimigo de Deus e o nosso inimigo também, tinha entrado na serpente. A serpente falou assim para Eva: é verdade que Deus disse para que vocês não comam do fruto dessa árvore? E a Eva disse: sim, é verdade. Ele disse que nós não podemos comer nem tocar, senão morreremos. Ah, que nada, disse a serpente. Não é bem assim, não. Ele sabe que o dia que vocês comerem, ficarão igualzinho a ele, conhecedores do bem e do mal. Morrer nada, nada não. Eva não pensou 2 vezes. Eu acho que Eva já estava de olho nessa fruta, ó. E aí, ela caiu na conversa fiada dessa serpente e acabou pegando do fruto. Oxe, Eva! E mordeu o tal fruto. E, para piorar a situação, ela ofereceu o fruto para Adão, que não resistiu à tentação e também comeu. Oxe, acabou com tudo. Deus, todos os dias, de tardezinha, ia visitá-los lá no jardim para bater um papo, conversar com eles, ver como é que foi o dia, E dessa vez, Deus desceu e procurou por Adão e Eva. Adão, Adão, cadê você, Adão? Adão estava escondido porque ele sabia que tinha feito coisa errada. Eles pegaram folhas de figueira
para se vestir, porque no momento em que eles comeram do fruto, eles perceberam que estavam nus, pelados, sem roupa. E então, escondidos, com medo de Deus, como se alguém pudesse se esconder de Deus. Deus, tô aqui, eu mais Eva. A gente tá aqui escondido porque a gente tá pelado, sabe? Aí Deus, como é que vocês sabem que estão pelados? Vocês comeram da árvore proibida? Ah, Deus, a Eva me deu fruto para comer. Eva, você comeu do fruto da árvore proibida? Ah, Deus, a serpente que falou que eu poderia comer. Serpente, você enganou Adão e Eva. Como se isso fosse aliviar a barra de alguém, né? Todo mundo foi castigado. Ficou todo mundo numa situação complicadíssima diante de Deus. Por quê? Porque não levaram a sério a palavra de Deus. E Deus teve que castigar todos eles. O Adão teve que trabalhar muitíssimo, com o suor do seu trabalho, é que ele ia conseguir alguma coisa para comer e sustentar sua família. A Eva ia ter mais dores na hora de ganhar um bebê. E a serpente ia rastejar pelo resto da vida no chão comendo o pó da terra. E como se não bastasse, todos eles foram expulsos do paraíso. Deus, nesse momento, também fez uma promessa. Ele disse que um dia nasceria o filho de uma mulher, que pisaria na cabeça da serpente e que colocaria ela no lugar dela, que aquilo não ia ficar barato não. E ele mais tarde, anos mais tarde, ele cumpriu com essa promessa, quando Jesus veio ao mundo, vencendo a morte e nos livrando do pecado e da morte eterna. Deus é maravilhoso. Ele teve que castigar, porque a sua palavra foi desobedecida, mas o seu amor foi imenso por ele. Tanto que antes que eles fossem expulsos do paraíso, Deus deu a eles vestes de animais, não de folhas. Não serve para nada uma veste de folhas, mas de animais, mostrando a eles um imenso cuidado. Por isso, crianças, é muito importante conhecer a palavra de Deus. Aqui dentro está a verdade, é a voz de Deus falando conosco. Então, quando a gente lê a palavra de Deus com atenção, essa palavra entra no nosso coração e fica lá dentro. E aí, quando a gente ouvir alguma voz dizendo alguma coisa que não é verdade, né? Porque não está escrito na Bíblia, a gente vai logo desconfiar. Não, isso é serpente, eu não dou ouvido para serpente, não. Eu sou esperto, eu ouço só a voz de Deus. E é assim que a gente vai vivendo, esperando em Deus a promessa que Ele nos fez, que um dia Ele vai voltar para nos buscar e nos levar para morar com Ele no céu. Ele prometeu. Parece que está demorando, né? Mas a palavra dele não passará. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Fique esperto, hein? Essa foi a nossa aula de hoje. Tenham todos uma semana abençoada por Deus. Vamos louvar ao Senhor?